Alô, alô? Oi, Simon, boa Tudo bem, noite. Eliane? Ué, Tudo peraí que eu não bem, tô te você? ouvindo. Não tá me ouvindo? Peraí que eu não tô te ouvindo. Você tá me Opa, ouvindo? eu tô te ouvindo Ué. perfeitamente bem. Ah lá, agora tô te ouvindo. Fala, Tá agora me foi. ouvindo? Deixa eu pegar só o meu fone, só um minutinho, Eliane. Peraí. Pode ir lá. Nós ficamos esperando você aqui, então. Pra variar, eu esqueci. Achei, peraí. Gente, aqui em Maringá tá 13 graus. Tô Aqui, achando muito frio. aqui eu não sei quanto que tá, Eliane, mas tá frio demais também. Eu fui Tá. até, eu fui até comprar uma caminha no meu cachorro, tadinho. Uma casinha pra ele nova que tá muito frio. Ah, é verdade, né? Precisa para os bichinhos então Tadinho, não dá. agasalhar, né? Ó, E adivinha o que que aí? é isso? Agora, ô, Eliane, quando a live é com você, eu fico com medo de falar o que é, que vai que é uma coisa nova. E eu não sei. Ótima, Salma. Eu Essa falei, foi eu não vou ótima. arriscar, que vai que é alguma coisa nova. Não sei. Não, mas isso aqui é só uma garrafa de água quente para eu ficar Ufa! segurando para o frio passar. Agora eu fiquei mais tranquilo com essa live, Eliane. Eu falei, opa, tá Essa bom. foi ótima. Falei, não sei, não sei, não sei. Porque da Mas última você vez. conhece o meu Maximiliano, né? Eu conheço. Eu acho que a galera não conhece aí ainda. Ele... Eu durmo grudadinha nele. Tá certíssimo. Da última vez, você trouxe Ah, vários negocinhos diferentes. Aí eu falei assim: eu não vou arriscar, porque vai que é uma coisa nova, entendeu? É. não, mas tranquilo, que se é novo, a gente Deixa... fala sobre o Pois novo, né? é. Tô colocando aqui, ó, fixando o tema da nossa live. Ah, isso é importante, falar, né, o Opa, tema. pronto. Aí. Mas e aí, Eliane, tudo bem? Que bom ter você aqui. Sempre um prazer Ah, ter eu sua que digo. companhia. Nossa, você com essa simpatia toda aí, Ah, adoro. e ó, eu não sei se você já percebeu, né? Mas toda vez que a live é com você, ó, eu coloco a camiseta vermelha, eu sempre coloco umas cores assim, ó, tá vendo? Mas pior que não foi programado, não. Mas eu lembro que na última, eu realmente estava com a camiseta vermelha e o pessoal ficou me zoando, que eu fiquei, conforme você foi falando, eu nunca prestei atenção tanto numa live igual eu prestei atenção na live com você da última vez. Ah, é? Que É, legal isso. ficaram me zoando aí. É, na Mas, verdade, assim, eu adoro vermelho e o vermelho é a cor do sexo, da paixão, do amor, né? Então tem tudo. então tá tudo certo. Eliane, para quem não te conhece, apresenta rapidinho aí, mas eu acho que a maioria te conhece também. É, eu acho que. Eu sou psicóloga e sexóloga, já atuando há quase 30 anos. E eu sempre trabalhei nessa área, né, da sexologia, orientando pessoas individualmente, casais. E estamos aí agora migrando para a internet. Aliás, já faz 3 anos que Já eu estou aí faz, na né? internet, fazendo alguns vídeos, levando um pouquinho de algumas informações, o que a gente conseguiu aí entender nesse tempo, né, nesses anos todos, trazendo para, né, repartir um pouquinho aí com os internautas todos, né? Maravilhoso. Eliane, eu quero aproveitar e já começar uma pergunta com você, que a gente está vivendo Bora. esse momento de quarentena, o pessoal mais em casa, enfim. E eu imagino, como que estão as relações agora no sexo mesmo, com o povo mais dentro de casa, com o povo, parece que... Como é que tá isso? Tá chegando coisa nova para você? Tá chegando mais reclamação? O povo tá mais apavorado? Como que tá isso, Eliane? Na verdade tem de tudo, né? Porque É. agora a desculpa de não tenho tempo não existe. Então os E casais são aí? obrigados a se confrontarem, né? Mais, a se encontrarem mais, inclusive sexualmente, né? E aí é que começa a aparecer um pouco mais as dificuldades pessoais, porque quando, né, você tem a desculpa do tempo, ou não dá, ou não deu, ou ficou para a semana que vem,
as coisas vão se perdendo. Agora, isso não tem, então realmente aparece ali aquela dificuldade, né? Aquela insegurança, né? Aquele medo Perfeito. né? Por exemplo, do homem de manter uma ereção, às vezes ele está lá com uma dificuldade, que ele está muito preocupado. E o homem, quando fica muito preocupado, né? Isso é um exemplo, com N coisas na vida dele, aparece muito também na cama, porque o que a gente tem que entender? Que a cama, ela é um reflexo do dia a dia, é um reflexo da relação que está acontecendo com a outra pessoa. Então é como se fosse assim, vai para a cama, ali na cama vai aparecer de fato o que está acontecendo no relacionamento, né? E aí, literalmente, eles ficam nus fisicamente e nus enquanto pessoas, enquanto sentimentos, né? Então, isso aparece muito ali. Então, no momento, tem tido, assim, bastante confronto, né? No sentido positivo, eu tô falando, né? Pessoas Aham. se permitindo ser enxergadas pelo companheiro nas dificuldades, né? Nessa troca de diálogo, de falar, olha, eu estou inseguro, olha, eu estou com medo disso, olha, no momento eu não estou a fim de transar, porque eu estou com pouco desejo sexual. Então, tá vendo muitas discussões no sentido positivo. É isso que está chegando para mim, até porque o número de pessoas procurando terapia aumentou agora Muito. na quarentena. Eu Então, vi assim, uma tá todo pesquisa mundo. que. Desculpa te interromper. Eu vi uma pesquisa que parece que agora, no período da quarentena, triplicaram os casos aí do pessoal de ansiedade, de depressão, enfim, de tudo aquilo. Então, tá tendo um movimento muito forte de procurar terapia, principalmente, eu estava lendo uma reportagem, terapia para casal. Porque o pessoal tá tendo que, pela primeira vez, eu tô no mesmo teto, não tem como eu fugir disso aqui, não tem como eu fugir do enfrentamento. E quando a gente fala fugir do enfrentamento, não é só fugir de sair para trabalhar. É fugir do enfrentamento de falar, trabalhei muito hoje o dia inteiro, então não vou conseguir fazer nada, tô cansado, quero descansar. Eu vi que aumentou muito isso, né, Lene? Bastante. Eu estou atendendo casais online, né? Muito, muito legal isso. Cada um fica com o seu celular lá pelo FaceTime, né? E a gente Aham, consegue fazer um trabalho perfeitamente bem, né? Porque fica em 3 telas ali, ou mesmo pelo vídeo do WhatsApp, né? Também, aham. a videoconferência. Então, assim, o que é muito bom, né? Na verdade, por um lado, porque as pessoas estão enfrentando os seus sentimentos, as suas inseguranças, os seus medos, Os né? Estão medos. buscando ajuda, né? Aquilo que, pô, a gente nunca imaginou que num momento desses as pessoas procurariam mais terapia. E é o que está acontecendo, né? Pelo menos é a minha realidade, né? Aham. Nesse sentido aí. Pode ser que não seja para todo mundo, né? Mas é o que eu posso dizer, que tem aumentado bastante. E aí a gente entra numa situação, Eliane, que é a situação que a gente sempre conversa da pessoa que sofre de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como eu sofro. Eu até repostei aquele meme, aquele que a gente fez, lembra? De Ai, quem não tem TDAH, posição nova e já chega no orgasmo. Quem tem TDAH, troca o canal da TV, fala uma coisa no ouvido, levanta para fazer xixi, vai no banheiro, troca a música, enfim, aquela dificuldade toda, aquela distração. E aí você tocou num ponto que eu acho que é muito importante a gente falar aqui, que a gente está num momento, eu costumo dizer que um momento de crise, sempre momentos de crise grande como o que a gente está vivendo, independente dela qual ser. Agora é o Covid, mas crise financeira de alguém, qualquer tipo de crise da vida da pessoa, ela não causa um problema, mas ela potencializa o que já está ruim. Por exemplo, potencializa a ansiedade, potencializa um pânico, potencializa uma discussão de relacionamento. Qualquer crise potencializa algo que você já está sofrendo, que já está algo interno. E aí a gente se depara com esse momento que a gente está vivendo, em que além de ter uma crise mundial, vamos falar assim, né, tem a crise individual de cada pessoa, de cada relacionamento, de cada casal. Como que a gente, no momento. Aí você pega quem já é ansioso
hiperativo, desatento, que já tem essas emoções à flor da pele, como a gente tem. Como lidar? Como que você, o que que acontece quando chega no, o que que é mais comum de acontecer quando chega no sexo? Pessoas que estão nesse turbilhão de emoções como a gente está vivendo. Assim, bem o que você está falando, né? Realmente é ir para a relação sexual. Mesmo que estejam em crise, o sexo nessa hora ele não pode faltar. Por quê? Porque o sexo ele é uma troca de carinho, de afeto, né? O casal se sente mais amado, se sente mais desejado, que são sentimentos bons. E quando fazem sexo, o que que acontece? A relação, a troca ali de carinhos e né, de carícias, né, de toques sexuais, eles vão fazendo aquela excitação que vai acontecendo, já vai produzindo uma quantidade maior de hormônios do bem-estar, né, que é a Olha que dopamina. interessante. Então, para um ansioso, né, para um desatento, para uma pessoa nesse sentido, o sexo se torna muito importante, principalmente o orgasmo. Porque quando acontece o orgasmo, ou quando o homem ejacula, literalmente, quando a mulher alcança, né, o ponto máximo, o que acontece nesse momento? Existe uma produção grande, né, de hormônios do bem-estar, que trazem, né, uma melhor sensação. Então, conforme você me perguntou, existe a crise, mas não vamos sabotar o sexo. O sexo ele tem que acontecer. Né? Então, assim, claro que a primeira coisa numa crise é dialogar, é procurar se entender. Né? E principalmente, né, vamos falar, né, então, daquele que tem o déficit de atenção, daquele que é hiperativo. Essa conversa inicial para o companheiro, né, deixar bem claro que é hiperativo. O que é um hiperativo? Né, que oscila muito, né, em termos de humor. Né? Hoje está todo carinhoso, amanhã já está meio que atravessado, emburrado, né? Não quer nada. Hoje está todo querendo fazer sexo, amanhã não quer. Ou se fez sexo, amanhã vira as costas como se nada tivesse acontecendo. Mas que isso não é culpa dele, mas é a situação que ele enfrenta diariamente. Para que o par do TDAH não fique culpando ele, para que não fique gerando mais descontentamento nessa relação, para que evite assim conflitos. Então, o que eu digo? Primeira coisa é deixar bem claro o que é um TDAH. Porque às vezes, é ansioso, tá, é ligeiro para isso, é rápido para aquilo, mas não tem uma consciência maior. Então, assim, a verbalização, né, do que é de fato, né, essa dificuldade, esse transtorno, tem que ser esclarecida. E aí, quando o par sabe disso, ele automaticamente, se ele gosta, ele fica convidado a amenizar esses sintomas, né? Porque ele sabe que o problema não é com ele, mas é um problema daquele que tem o transtorno, e ele, como parceiro, tem que continuar sendo parceiro no momento em que o TDAH está emburrado, por exemplo, ou irritado, deixar passar algumas coisas e não ficar fazendo aquele jogo que casais normais fazem, que é também hoje eu não vou transar, eu não vou dar hoje. Eu atendi, e em especial eu atendi hoje uma paciente que falou, eu não dei para ele, porque ele foi muito bruto, ele falou couro, porque ele é impulsivo, porque ele é acelerado, porque ele é muito ansioso. Então eu castiguei ele, eu não dei para ele. Então esse tipo de coisa, né, na verdade dificulta o relacionamento. Então quando existe o diagnóstico correto, né, existe, digamos assim, uma forma mais carinhosa de entender a dificuldade. E é isso que precisa ter. Então, a primeira coisa que eu digo, quem tem o transtorno, né, do TDAH, ele deve verbalizar. A primeira coisa, deixar bem claro para o seu par o que é isso, como acontece na vida dele, para que não venha
a conflitar mais tarde, né? E atrapalhando justamente a cama. Por quê? Porque o sexo traz esses benefícios que a gente não pode esquecer, né? É fundamental. Existem tantas relações. Eu tive um relacionamento, só para não perder. Eu tive um relacionamento que o relacionamento nem tava tão legal assim, tá? Mas Ah, durou mais uns 8 ou 9, 10 meses por causa da relação de sexo que a gente tinha. Para você ver que pilar fundamental que é, né, em qualquer relação. porque assim, a gente não vai dizer que o sexo é o ponto mais alto de uma relação, mas ele é um dos Um mais dos. altos, dos mais importantes, né? Porque você pode deitar emburrado, mas se o outro vir lá, cutucar e pegar com jeitinho, você transa, faz sexo e dali a pouco acabou, ficou um relacionamento Acabou. bom, gerou uma coisa boa, né? Por quê? Porque tem, né, além da troca de carinhos e carícias, tem essa produção Sim. hormonal que faz muito bem para o corpo e que dura mais ou menos um dia, às vezes um pouquinho mais que um dia. Ah, é? Não sabia disso. A produção hormonal, ela Aqui, ó. de um orgasmo, né? Ele tem uma vida mais ou menos assim, útil de um dia, né? Talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais. Então fica entre a relação um clima mais favorável. E o Eliane, eu costumo falar sempre que o ponto-chave para a relação, se você tem você como TDAH, ou os dois como TDAH, porque é muito comum também, às vezes o pessoal fala assim, dois TDAH não dá certo. Quem disse? Às vezes pode dar. Mas eu costumo falar sempre que o ponto-chave é você não ter medo e não ter vergonha de ser sincero, de ser quem você é. Porque Exatamente. e aqui tá, eu vou até entrar num ponto que muitas pessoas, quando a gente fala de sexo, tem um tabu tão grande. Por que eu trago esse tema aqui? Primeiro, porque eu acho que é um tema, como você falou, é um dos pilares de qualquer relação, tá? É o sexo. E a gente, como TDAH, a gente vai entrar nesse assunto depois. Você tem várias coisas ali que é interessante para manter a nossa atenção, manter o estímulo. A pessoa E que é TDAH, ela precisa até ser. trouxe umas Você trouxe? coisinhas. Legal, é isso que quero. A pessoa que tem TDAH, ela naturalmente, tá? Biologicamente, a gente responde muito mais facilmente a estímulos. Eu tô aqui agora, se passar algum mosquito aqui na minha frente, muito provavelmente eu vou desviar minha atenção, porque isso é algo comum de quem é TDAH. Só que a gente não fala isso na relação do sexo. Então é preciso falar, porque a gente precisa ser hiperestimulados para se manter presente ali. Mas o que eu estava falando é que a gente tem tanta coisa. Aí, quando eu estava falando sobre ser sincero, né? Existe ainda um tabu, tá quebrando muito esse tabu agora, mas existe um tabu ainda tão grande sobre sexo que muitas vezes a gente não é sincero sobre preferências, sobre o que achar bacana ou não no sexo. Né? E aí a gente cria uma relação que parece que são duas pessoas meio que desconhecidas naquele momento ali. Que você dá assim, de dica pra gente para conseguir quebrar? Porque a gente sabe que por mais que ame, por mais que tenha carinho um pelo outro, cada pessoa teve uma criação, cada pessoa teve uma história e cada pessoa tem concepções de vida. Né? Então, só que cada pessoa também tem seus gostos e preferências. Normal do ser humano, Exatamente. não é verdade? O Uhum. que você dá de dica para quebrar esse tabu que se tem e as pessoas conseguirem ser mais sinceras, inclusive sobre suas preferências sexuais? Olha, hoje eu oriento muito assistirem filmes, né? Não Uhum. filmes pornográficos, mas filmes eróticos. O que é um filme erótico? É aquele filme que fala sobre sexualidade, que traga alguma cena, que tenha uma história, mas que tenha também, né, uma imagem ou uma indução para que se vá ter sexo. Para quê? Para abrir caminhos para o casal conversar sobre ou o tema que estão assistindo, ou então ter uma brecha para tocar no assunto e falar, olha,
vendo o filme aqui, eu gostaria de falar que eu gosto de tal coisa, eu gostaria de experimentar, né? Ah, eu vi uma sexóloga falando numa live sobre, Olha por lá ela exemplo, aqui. um vibradorzinho. Eu gostaria de provar aquele vibradorzinho, né? Porque ela falou que tem que passar na pele com a luz apagada para ir despertando as sensações, porque daí eu tô com a luz apagada e você tá passando aquele vibrador, eu tô prestando atenção na sensação corporal, né? Sensacional, sensacional. Mas é isso. Exatamente. Então, assim, tem que aproveitar esses momentos, se utilizar desses movimentos que passam à nossa volta e verbalizar o que sente, né? É ser honesto com o companheiro sexual. Às vezes não é, né, tá? A amiga falou, às vezes a gente tem essa chance, né? Minha amiga estava contando que ela e com o marido dela aconteceu assim, assado. E eu aproveito e falo o que eu gosto. Então, são situações assim que tem que ser, né, o mais sincero possível. Porque no sexo, o sexo não vai andar se não tiver essa verbalização. Porque vamos pensar assim, por mais que sejam, por exemplo, dois homossexuais, né? Um exemplo. São corpos iguais, mas têm interesses diferentes, têm visões diferentes, têm experiências sexuais diferentes. Então, Perfeito. cada cabeça está pensando numa coisa, está esperando, está dentro de uma expectativa diferente da outra, né? Se for um casal hétero, um homem e uma mulher, mais ainda, o corpo é de mulher sente de um jeito, o corpo do homem sempre sente do outro. Então, o que que vai alinhavar? O que que vai fazer esses dois conectarem? Ou então, sintonizarem? É a fala. A fala é a melhor forma de se fazer entender. E aí, muitas vezes, né? Se essa fala tem. Porque às vezes, assim, quando o casal briga, discute muito, às vezes a fala fica interrompida. Então, durante o ato sexual, é importante conduzir a mão, né, do companheiro, né? Pegar e pôr aonde gosta, pegar a mão do companheiro ou da companheira e fazer o movimento que gosta, fazer na pressão que gosta, na intensidade que gosta. Então, é uma outra forma de falar, né, com o corpo, né? O corpo fala. Então, Perfeito. se eu tô com a minha fala interrompida e a minha comunicação verbal interrompida, eu demonstro, né? Eu me utilizo da mão do outro, conduzindo a mão do outro. Olha, eu gosto assim, ó, coloca a mão aqui, ó, tá na hora disso. Então, essa comunicação verbal e não verbal, ela é fundamental. Por quê? Perfeito. Porque senão eu fico aqui transando, pensando numa coisa, o companheiro, o par fica pensando, transando, pensando em outra coisa. Quer dizer, não existe conexão real. Sexo é conexão independente. Independente se você. Vamos falar aqui para os solteiros aqui, né? Para quem é solteiro, para quando você encontra alguém, enfim, você não tem uma relação de um relacionamento com a pessoa, mas querendo ou não, sexo é conexão. Disso não tem como. Se você não se conectar naquele momento com a pessoa, e aí que tá a grande dificuldade para a gente que é TDAH. Pensa comigo. Homem já tem uma carga muito grande, né? Homem tem aquela coisa de querer, não pode falhar, não pode isso, não pode aquilo. E isso do homem é tão latente que por muitas vezes a gente esquece que o sexo é você se conectar com o outro e você fazer o outro também sentir prazer. E aí o homem cai no egoísmo próprio de prestar atenção em si e nem presta atenção, aí sendo um TDAH, isso pior ainda. E não presta atenção se a parceira, se o parceiro está legal ali a conexão ou não. Como que a gente faz para resgatar isso? Para ter essa presença? Para tirar esse ego, essa coisa de eu para ser o dois? Entendeu minha pergunta, Helene? Foi clara? A pergunta ficou clara, só ficou difícil de responder. Não é? Porque isso acontece muito. Eu vejo perguntas. Homem, ó, principalmente homem que é TDAH.
A gente olha muito pro eu, pro meu, porque eu tem aquela coisa da sociedade, de você querer mostrar virilidade, masculinidade, isso e aquilo. E aí você esquece de olhar para tua parceira, para o teu outro, ou então outro parceiro que está do outro lado. Como que a gente faz para tentar... Existe alguma coisa, Helene, que a gente possa... Existe sim. Assim, até antes da live eu falei, poxa, hoje com esse frio lascado, com TDAH, transar é difícil. Por quê? Por quê? Porque tá muito frio, a gente não gosta muito de tirar a roupa, né? E a outra coisa é que, nesse caso, respondendo a tua pergunta, tem que demorar o máximo possível a penetração peniana. Isso tem que retardar o máximo possível, que é onde você vai entrar com uma série de outras coisas para estimular o parceiro. Então, assim, se você que tem o TDAH, que é o homem, você tem que lembrar que a penetração com o pênis deve ser a última coisa. Isso tem que pôr na cabeça e não tirar mais, né? E aí, o que você vai fazer nesse tempo? Porque eu acho que aí aí manda bala agora aí com essas coisas, esses brinquedinhos que você tem, Eliane. Fala pra gente. Então, assim, toda relação com o TDAH, ela de preferência que seja no escuro. Ou então, se não, né? Para um é bom estar no escuro, para o outro não, tem a venda, né? Que é importante sempre estar presente. Eu até sugeriria assim, um TDAH deveria ter um kit sexual. Ô, Eliane, vamos bolar alguma coisa sobre isso aí, Eliane. Você estava conversando sobre. Eu vou até Maringá. Vamos criar um kit. A gente chama o Marmude, que o Marmude é bom também para essas coisas. Também. A gente cria um kit. A gente faz um sexual. kitzinho, né? Uma venda seria um dos primeiros objetos que deveria ter. Porque tapa, e aí ele não vai ver o mosquitinho, ele não vai perceber outra coisa, ele vai ser obrigado a entrar em contato com o próprio corpo. Isso é muito interessante que você fala, Helene, porque o que acontece? Se eu tô com uma venda ainda... Nunca usei venda, hein, Helene? Tá? É uma coisa que acho que vou implementar, viu? Se eu tô com a venda, eu não recebo nenhum estímulo visual e eu sou forçado, porque olha só, eu sou forçado a colocar meu foco, é quase que um processo meditativo, Helene. Eu sou forçado a colocar o meu foco no ponto em que eu estou sendo estimulado. Olha Exatamente. Não tem como eu pensar em outra coisa, não tem como eu olhar uma tela, não tem como eu fazer nada. Eu sou forçado a colocar. E é muito interessante que, como o TDAH tem a criatividade aflorada, eu dou o estímulo para minha criatividade e imaginação num processo desse. Sensacional. Olha, exatamente, você falou tudo agora, né? Outros pontos fundamentais é desligar o celular, né? Isso tem que acontecer, tem que tirar tudo que possa tirar o foco. Então desliga, não é só pôr no silencioso, porque senão a tela ilumina e você também... Opa, alguém mandou mensagem. Outra coisa, de preferência, assim, abolir televisão do quarto de um TDAH, né? Isso teria que tirar ou realmente não ligar, porque é uma outra forma, né, de chamar a atenção, de desfocar. Então, isso realmente tem que evitar. Tudo que tira a atenção tem que tirar do momento do sexo. Ó, já tem até um depoimento aqui, ó. Gente, já derrapei com a TV ligada. Desliga. E aí, ó. Isso é uma lei, necessariamente, né? E aí, você tá de vendas, que aí começa o brincar, né? Então, esse aqui é um vibradorzinho, que é para passar em todo o corpo. Então, vai passar no braço, na axila, que é sensível, no mamilo. Peraí, deixa eu desativar os comentários aqui, ó. Só para o pessoal ver você melhor aí, ô Eliane. E focar no que você tá falando. Vai lá. Então,
O vibradorzinho, ele vai estimular partes do seu corpo, né? O que é muito legal, porque você tá vendado ou tá no escuro, né? Então, você vai focar naquele estímulo. Então, brincar. Eu sempre falo, é brincar com o corpo. Então, você tá brincando de passar o vibradorzinho aqui, o par tem que sacar que tá com TDAH e, de repente, sair do pescoço aqui e pôr o vibrador lá na planta do pé, porque o TDAH não está esperando. Então ele, né? Fazer Então, uns ele estímulos liga. e nos... Exatamente. Porque o que nós estávamos falando antes? Que a penetração, ela tem que ser a última coisa, né? Então, o que vai fazer? Como é que vai brincar com o corpo de quem tem essa dificuldade com a atenção para ficar concentrado ali? Porque a luz está apagada. Se não tiver vários estímulos diferentes, o que vai acontecer? Vou dormir no meio do Vai processo. Então, aqui tem que ter muita criatividade, né? Aí eu trouxe até um gelzinho aqui que ele vibra, né? Então, assim, coloca... Peraí, um gel que vibra? E vibra. Então, Como você é que põe é na isso aí, boca. Lene? Ó, Ah, eu pus aqui na boca. Esse é meu, então eu pus na boca. ah. A língua, ó, tem um sabor maravilhoso de fruta, de framboesa, que é uma coisa diferente. Mas a língua começa a vibrar, tá? Então, isso, de repente, o Interessante, isso aí eu não TDAH não está conhecia. esperando. É coisa nova. E aí você pode pôr lá no genital, fazer um sexo oral com a boca vibrando, automaticamente vão pensar assim, vai pôr a boca na glande do pênis, na cabeça do pênis. Então, o pênis vai ter essa sensação também de vibração, né? Então, é uma sensação nova. Você tá ali fazendo... O que que tá acontecendo? O que que é isso? Que sensação? Tá queimando? Não tá Passa o nome queimando. para nós desse aí depois, ô Lene. Tem que colocar no kit lá, ó. Pôr no kit. Já separei aqui pro nosso kit, É. ó. Até uma cestinha, ó. Pra Olha, gente tem separar a o kit. cestinha aí, ó, sensacional. Da mesma forma, tem os produtinhos. Eu não estou vendendo nada, tá? Tá Eu só vendendo nada, viu, trouxe gente? como sugestão, Para né? estimular, para prender a É, atenção, para criar conexão. O que é a grande dificuldade? É você se conectar, estar presente no aqui e agora, né? Então, como que eu ex- crio essa presença aqui e agora com esses estímulos que a gente está falando aqui hoje? exatamente, trazendo estímulos diferentes, né? Então, da mesma forma, tem o gelzinho que pode esquentar a região. Então, olha, um dia você usa o gel que vibra, o outro dia o gel que esquenta. Pô, mas tá esquentando tudo aqui, que sensação é essa? Né? E por aí vai, a brincadeira ela vai sendo construída, né? É, uma outra coisa, vamos imaginar um casal que já esteja há algum tempo juntos, né? Vamos imaginar de TDAH, exatamente como você falou, ou os dois, né? Então é interessante, tem esses dadinhos, vocês conhecem esses Para dados? fazer uma brincadeira. Para fazer a brincadeira, joga e a posição que caiu é a posição que vai ser feita. De repente é uma posição que nunca foi feita antes, né? Vê se dá para. Aqui são, Olha só. Aqui são duas mulheres. Eu não sei se tá focando direito. Não, acho que um pouquinho mais para trás. Aí. Um pouquinho mais para trás. Aí. Acho que agora foi. Aqui são duas mulheres, né? Mas tem os dadinhos de dois homens, tem os dadinhos hétero, né? E aí por diante. Porque o que acontece com os casais? Eles param e ficam assim, é mais fácil chegar no orgasmo na posição X. Então aí eles começam o sexo e vão diretamente para a posição X, e esquecendo de todo o repertório das posições sexuais que existe. O que seria... Até, até porque, ó, só aproveitando que você falou, Eliane, qual que é uma das grandes dificuldades de quem tem TDAH? Isso é natural nosso. É uma vida nossa de frustração, de erros, de equívocos, de distrações. Aí você pensa, é muito simples, é o que você falou lá atrás. A vida sexual
ela é uma representação do que está acontecendo externamente, do que está acontecendo no trabalho, do que está acontecendo na faculdade, enfim, do que está acontecendo no externo, no dia a dia. Aí você pensa uma pessoa que no dia a dia, no trabalho, perde a hora, decepciona, não conclui projetos, é demitido várias vezes. A carga emocional que esse cara já chega no sexo, ou que essa mulher já chega, já é muito maior. E aí eu já tenho medo e eu já sou frustrado de arriscar. E de arriscar não conseguir. Então a gente já cria um medo de rejeição, uma barreira muito grande. E a gente, como TDAH, a galera que está aqui sabe o que eu estou falando, a gente precisa muito quebrar essa barreira. Eu acho que com brincadeira dessa, com esse tipo de conexão, que é uma conexão sem cobrança, é uma conexão ali, ó, vamos brincar, vamos entrar aqui na brincadeira, a gente tira aquele peso da responsabilidade de ser tão grande, né? Não sei se faz sentido. Totalmente. Totalmente. O que você falou agora é exatamente isso. O sexo, ele precisa ser, antes de tudo, uma brincadeira, uma descontração. E aí, para que isso de fato seja uma brincadeira, nada melhor que se utilizar de todos esses apetrechos, né, esses brinquedos eróticos que existem hoje para facilitar essa interação, né? Então, assim, porque como é que você, de repente, com tanta falta de atenção, vai ficar lembrando de algumas posições? Uma outra dica é deixar um Kama Sutra. Kama Sutra. Olha que legal. Gente, tá chegando o Dia dos Namorados. Você imagina Dia dos Namorados. Olha que louco aqui, você que é TDAH, igual eu sou. Eu vou me presentear, sem ter namorado, eu vou me presentear com um kit desse. Vou ligar para a Eliane, vou falar, Eliane, vamos montar. E eu vou falar que vai ser por fins científicos, diz tudo. Mas, eu assino embaixo. Porque, olha, são tantas posições, né? Ó, vou passar aí, ó, meio... Aí, ó, tá vendo aí, gente? Tá vendo essa posição? Olha que diferente. Ô, Eliane, a minha mãe tava assistindo as outras duas últimas lives. Será que minha mãe tá nessa? Ela vai ficar meio... Tenho certeza que ela vai correr lá pro meu perfil. Ela vai lá, tenho certeza. Ó, então, com toda certeza, tem que ter um Kama Sutra na cabeceira da cama. A gente normalmente não tem uma Bíblia? Não é isso, comum eu ia falar ter? isso agora. A gente não tem uma Bíblia do lado da cama? Tem que ter também o Kama Sutra. Isso não é pecado que a gente está falando, não. A gente está falando uma coisa que é da relação humana, né? Exatamente, uma necessidade, porque da onde é que você vai criar posições? A gente sabe ali aquelas 3, 4 básicas. Papai, mamãe, mulher por cima, não sei o quê. E acabou. E aí? Aí você pega um Kama Sutra desse, tem 500 mil posições. Olha, claro eu vou providenciar. Você vai rir. A gente vai rir. Eu tô lembrando aqui que eu vi um meme esses dias, o pessoal tá tão conectado, que agora tem uma exposição nova aí que eu vi no meme, que você coloca o celular para você tá vendo o outro do outro lado. É interessante ali. Eu acho que é o Kama Sutra novo, digital, que tem agora. Tá vindo um monte de coisa. Ó, outra coisa que não vai poder faltar no nosso kit é a raspadinha do amor. Raspadinha do amor, meu Deus do céu. Que é isso? Ó, aqui é uma raspadinha que fala assim, na parte de cima tá escrito o que fazer. Então você vai, aqui só falta 2 para foram todas raspadas. Essa então, é tua, né, Lili? Essa é minha. Sensacional, Lili. E mostrando. Então você vai raspar, ó. Vamos ver se dá para ver aqui a raspar, ó. Tô vendo. Vai ter que fazer essa daí hoje agora, Lili. Já era. Olha aqui. Massagear. Aí, na parte de baixo, tá falando qual a parte do corpo que vai massagear. Todas elas já foram raspadas, mas enfim, vai massagear, por exemplo, né, os pés, né? Então, porque o que é interessante é essa troca. Se você leva uma raspadinha dessa para a relação, chega uma hora que o que vai fazer? Para não perder a atenção, vamos jogar a raspadinha. Então, é tua vez.
né? Então vai lá ver o que vai fazer e aonde que vai fazer. E tem que seguir, porque é uma regrinha e é uma brincadeira, né? Então essas coisas é importante porque vai aumentando a interação do casal. E a gente esquece que isso, olha só, uma das grandes reclamações que eu recebo de relacionamentos, de pessoas que querem ter relacionamentos com pessoas que têm TDAH é o seguinte: ele não presta. Opa! Ficou sem som. Não tô te ouvindo. Calma aí, voltou? Aí, Voltou agora? Aí voltou. Aí voltou. É que eu aqui, ó, eu mexo, eu não sei o quê, então você já viu, né? Derruba! Derrubo! Eu derrubei umas 3 vezes isso aqui hoje, você viu, né? Mas uma das coisas que eu recebo muito do pessoal perguntar ele não se conecta comigo, ele não presta atenção no que eu estou falando. E aí, o que a gente, teoricamente, a gente sempre faz? Isso não é uma crítica, isso é o natural do ser humano. Quando eu vou tentar cobrá-lo disso, eu faço isso com cobrança pesada, chamando atenção, com irritabilidade. Numa brincadeira dessa que a Eliane está trazendo, a gente consegue começar a ter a dificuldade de criar conexão. É igual com criança, gente. Com criança, você não faz brincadeira lúdica para criar conexão com criança no colégio, para você prender atenção, para você ensinar algo. Criar conexões entre casais dentro de um relacionamento, um ponto que pode ser fundamental pode ser a partir do sexo. Você começa a criar conexão com o seu parceiro, com a sua parceira, através não é mais brincadeira lúdica, agora é brincadeira sexual, mas por meio do sexo. E aí você consegue criar esse rapport com a outra pessoa, conectar com a outra pessoa. E para externalizar isso depois para fora do ambiente ali de 4 paredes do sexo, fica muito mais fácil, se torna muito mais agradável. Perfeito, Simon. A brincadeira erótica é fundamental. O que você falou tá certinho. Legal. Outra questão interessante é, por exemplo, sempre lembrando, né, que tem que segurar o TDAH nas preliminares, né? E aí é função, sim, do que tem o transtorno, né? E claro, é função do parceiro, desse par, que já sabe, que já está consciente, então ele tem que ser criativo, né? E lúdico. Então, por exemplo, o banho. Ir para o banho, um dar banho no outro, um lavar o outro, porque começa ali já uma descontração, né? Então, o banho no chuveiro, o banho dentro da banheira, os toques, né? Tocando um, lavando o outro, brincando com o corpo do outro, porque tudo isso é importante para entrar no clima erótico, né? O clima tem que ser construído. Então, com brincadeiras, né, com toques, até chegar ao ponto de realmente ter tempo suficiente e aí acontecer a penetração. Porque é comum muitos, né, com transtornos do TDAH, né, querer partir logo para ela com medo de falhar, com medo de broxar, com medo de não dar conta. Isso é normal, gente. Vocês esquecem que eu sou homem, que eu sou TDAH também, gente? Meu Deus! Exatamente. Para que esse medo não fique ali afligindo, tem que ter a descontração. E outra, quando não tem o estímulo correto, fica ali aquele tempo todo num negócio que não vai nem volta, porque aí você fica trancando ali para não ir pro vamos ver, e não flui nada, e depois vira uma sessão de saco total também, que aí a gente se irrita e aí a gente enjoa. É por isso que é importante esse rapport, essa conexão de um com o outro, para rolar um negócio bem certinho. E também, porque quando não tem isso, o que acontece? Acontece uma relação muito rápida. A penetração, isso. goza, acabou. E daí, não. Dali a pouco você quer de novo. Eu vou falar. Aquilo não satisfez o suficiente, né? Porque sexo não é só ter orgasmo, só ter ejaculação. Sexo é essa troca de carinho, de afeto, de se sentir bem, de se sentir desejado. Isso. De se sentir querido. Porque aquilo que você falou, né?
que um TDAH sofre, né? Que como falha em muitas coisas, esquece de muitas coisas, às vezes tem muitos conflitos, muitas mágoas. Então, na hora do sexo, é importante fazer com que isso não venha à tona. Então, tem que ter essa troca, né, de afetividade, segurar para o afeto ser presente nessa hora sexual. Porque senão fica assim, dá uma rapidinha e vai. E não, aí não tem, também não é isso, né? Eu vi um comentário ali falando assim, TDAH muitas vezes quer partir logo pro, né, não rejeita preliminar. Tem que entender. E aí que eu acho que é muito interessante, Eliane, uma coisa que eu costumo falar com o pessoal que fala comigo, que é o processo de validação. Que é você validar o sentimento do outro, o sentimento de ansiedade do outro, o sentimento de rejeição do outro, o sentimento do outro tá naquele, às vezes, apavoro, entende? Quando as coisas não dão certo, viu, pessoal, entre o casal. Você validar o sentimento do outro devido à história, devido ao que aconteceu, mas invalidar a atitude e falar, eu te entendo tudo isso, eu sei que você é TDAH, eu sei que você é ansioso por isso, que aconteceram coisas que te tornaram assim, mas não é legal você querer partir para vamos ver já, não é legal você agir dessa forma. É validar o que é válido e invalidar o que é válido. Isso é ser sincero, inclusive na relação sexual. Faz sentido, Eliane? Faz sentido. Só que quando só se fala, isso, não vai. se perde, porque nós estamos falando que de um TDAH. Perfeito, né? perfeito, Se dispersa. perfeito. Então, por isso que a gente tem que ter esses recursos. Validar mostrando, né? Isso aí, mostrando, legal. Fazendo acontecer, que aí é Legal. diferencial. Por isso que a gente tem que montar esse kit e mostrar para todo mundo. Gente, vou colocar como regra aqui da live de hoje. Monte um kit sexual. Pronto, a grande sacada da live hoje vai ser essa. Eu tô pensando em conversar com você depois, Eline, a gente bolar um kit. E eu já viu aqueles posts carrossel que o pessoal faz? 4 dicas para isso. Eu vou colocar assim, ó. 8 itens indispensáveis para um TDAH na relação sexual. Isso, e Vai, Eliane. fazer isso junto. E vou também colocar lá 4 sex shops que vendem essas coisas, que são de confiança, que têm essas coisas, né? Gente. Que podem chegar na tua casa com discrição e você podendo usufruir disso. Porque hoje o que as pessoas podem falar? Ah, mas não dá para comprar isso. Mas chega online, hoje não tem mais desculpa. Hoje não tem, hoje você não passa mais vergonha, não. Ô, Eliane, agora só pra gente finalizar num assunto que eu acho importante, porque a hora vai embora tão rápido na live com você, que impressionante. 2 coisas. A mulher, geralmente, que tem TDAH, ela tem geralmente um traço de desatenção. As mulheres, tá? Tem maior traço de desatenção. E o homem tem mais traço de hiperatividade. Isso é uma tendência, no caso, né, que se fala. E no caso da mulher, nós vemos muitas mulheres que acabam não chegando no orgasmo. E no caso do homem, a gente vê homens TDAH que têm as ejaculações precoces. Tem como a gente falar um pouquinho sobre a mulher que não chega e o homem que tem a precoce? Então, assim, necessariamente as pessoas que têm TDAH são as pessoas que vão sofrer mais com disfunções sexuais. Disfunções sexuais. Então, necessariamente, para essas pessoas, precisa o quê? Se manter em atividade física, sempre, não pode abrir mão disso. Por quê? Porque a atividade física foca o corpo o tempo inteiro. Isso, então, ajuda a trabalhar o foco, que é importante para quem é TDAH. Outra coisa, manter-se em psicoterapia. Porque aí, né, é a outra coisa que ajuda a focar os pensamentos, os sentimentos, as percepções, a atenção, a concentração. Então, é um outro trabalho que precisa ter constantemente. Então, essas 2 coisas, né? Quem tem TDAH não pode abrir mão. Tem que ser uma coisa constante. Porque aí, né, no caso, por exemplo, o homem, que daí possibilita mais a ejaculação rápida, tem uma série de orientações específicas para ajudar a segurar essa ejaculação. Então, mais uma coisa agora para nossa live que tem que ficar muito claro
é evitar o máximo a A penetração. penetração. A penetração tem que ser assim, contada no relógio. Depois Gente, de 15 penetração é 2 minutos, minutinhos, gente. É 2 minutinhos só, entendeu? Ó, pedalou na bicicleta no vamos. final. É pedalar no final, pessoal. Então, assim, eu diria, conta no relógio, deu 15 minutos, aí pode penetrar. Porque senão vai ser aquela coisinha rapidinha, acaba. E o pior, que não satisfaz totalmente. A pessoa não fica abastecida sexualmente. Ela vai querer repetir, né? Logo em seguida. E aí, muitas vezes, a repetição e o excesso do sexo, né? Que pode levar à compulsividade, né? Que é repetir várias vezes. Então, esse é o caminho que os hiperativos acabam, né, seguindo muitas vezes Perfeito. quando não tem o trabalho aí, né, da psicoterapia, do trabalho corporal, né? Uma outra coisa muito importante é a massagem para distribuir as energias do corpo. Então, massagem é aquela com um profissional, massoterapeuta que só vai massagear o corpo, que fique bem claro, né? Não aquela que termina num sexo. Não é essa, viu, pessoal? Massagear. Hã? Viu, pessoal? Não é essa aí, viu? Olha. Tem diferença. Massagear o corpo para distribuir as energias e o TDAH prestar atenção lá no toque das mãos, lá no toque da panturrilha, né? Lá no toque da coxa, né? E ir se sentindo como um todo, espalhar essas sensações, a percepção, né? Nesse Perfeito. sentido. E outra, nunca fale a frase pra gente assim, ó, presta atenção aqui, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa no meio do sexo pra nós, não. Senão acabou com a nossa vida. Aí, ó, a única coisa que vai ficar na nossa cabeça é a frase. Aí, ó, já era, não vai funcionar mais nada. Tem que Faz ser o que a Eliane falou, passa um negocinho, pega a mão aqui, ali. conduz a mão, vai brincar na banheira, né? Aquela troca assim de, imagine os dois deitados. Então, esse põe o pé aqui para você massagear e você põe o pé lá para outra massagear ou para o outro, né? Então, os dois ficam fazendo massagem um no outro ao mesmo tempo. Então, começa no pé, vai para a panturrilha, né? E vem subindo. E aí eles ficam naquela troca, Olha, literal. Eliane, eu não tô aguentando com os comentários aqui, ó. Já dormi beijando uma pessoa porque viajei demais. Ó, outra aqui, ó. Outra. É Ah, engraçado que às vezes eu tô nos amassos e do nada a mente tá voando longe demais. Essa é a nossa vida, Eliane. Você tá vendo o ah, terrível que é? Tô ali, ó. Isso aconteceu já várias vezes comigo. Você tá ali, ó. De repente, eu falo, gente, mas o que tá acontecendo? é. E aquilo que você falou, não adianta falar, ó, foca aqui, foca aqui. Não, essa cobrança não vai Olha essa funcionar, né? daqui, ó. O melhor é quando a gente se dá conta que tá perdido no mundo da lua e daí tem que voltar. Como é que volta depois? Ai, ai. Exatamente, né? Realmente, esse aí você percebe que tá no meio de uma transa e tá no mundo da lua. Como é que Cara, e essa quando tem que continuidade? voltar? Rapaz, é uma pedalada, viu? Uma caminhada para voltar, viu? Porque o outro não entende, o outro não. Ixi, Maria, é. Não é simples. E Não, uma outra coisa, né, é a questão da medicação também, tá, né? com certeza. A medicação antes, até assim, tomar sempre nos horários regulares. Vou dar até uma dica aqui, tá? Foi bom você falar, que eu nunca falei sobre isso. Os dias, quando eu namorava e tomava medicação, e eu sabia que era um dia importante e tal, porque às vezes tinha dia que eu não tomava, ou final de semana era um dia que eu não tomava. E às vezes eu Ou tinha que passar. esquecia. Não, no final de semana eu normalmente não tomava porque eu queria tomar uma cervejinha, alguma coisa. Mas Ah, quando eu sabia que no final de semana, porque às vezes eu estudava, trabalhava a semana inteira e só encontrava namorada no final de semana. E aí, quando eu sabia que era um dia importante, eu tomava medicação. Porque me deixava mais tranquilo, mais confiante querendo ou não, a medicação faz uma diferença muito grande. Então, ó, é uma dica boa que a Eliane comentou aqui agora, e para mim funcionava. Eu sabia que era um final de semana importante, que eu ia ter a relação, eu deixava de beber, mas eu tomava medicação
porque eu precisava, tem que comparecer. Isso. Inclusive, um pouco antes do sexo em si, porque aumenta o foco, né? A medicação aumenta o foco, a concentração e a resposta sexual, ela é muito melhor. Então, por essa razão, eu tinha um paciente, né, com TDAH e antes de ir para a terapia, ele tomava justamente a medicação para aproveitar mais a terapia. E ele me relatava que... E aí era assim, era até mais fácil de trabalhar com ele, porque eu via que o nível de concentração dele comigo ali era muito aumentava. bom. E ele falava, Eliane, isso acontece também na hora que eu vou transar. Porque daí eu fico muito mais envolvido e o prazer aumenta. Sem contar que a gente se sente mais confiante, querendo ou não, né? Porque a gente sabe que aquilo ali é um recurso que a gente tem para usar, pessoal. A gente tem que entender que nós temos uma produção de neurotransmissores desreguladas, o que causa um processo de dificuldade de autorregulação emocional. Então, ter uma medicação, e é a medicação para o TDAH, não é o azulzinho não, viu, gente? Presta atenção no que eu estou falando. Exatamente. É a medicação para o TDAH. Exatamente. Aí se sente assegurado, né? Se sente como se fosse uma proteção, né? Isso é legal. Né? Isso. Aí a pergunta aí, ó, que fizeram a medicação, geralmente o efeito acaba à noite. Você tem que ver o horário que você vai tomar. Isso é importante, porque a minha medicação, por exemplo, o efeito era por 12 horas. Beleza? Então, tudo tem que ver que medicação que está tomando, né? Como é isso. Inclusive, eu não sou médico, tá? Então não posso falar, mas tem que ficar ligado. Principalmente, atenção, mulheres. A medicação, ela pode também tirar a perda de libido, tá? Então, fique atento a isso. Às vezes você está tomando achando que vai te ajudar em algo, mas durante um tempo ela pode tirar a sua libido. Então, assim, eu dei um exemplo da minha vida, tá? Mas tem que ver, as mulheres, muito devido à produção hormonal, que é totalmente diferente dos homens, acontece da medicação diminuir a libido, tá? Então, influenciar. Influenciar isso. Sempre quando for ao psiquiatra, falar, olha, eu quero uma medicação que não interfira no meu desejo. Porque aí o médico vai ver que você está dando importância à tua vida sexual. Então, ele vai escolher uma medicação que menos influencia na resposta sexual. Né? Agora, se você vai lá não fala nada, que não está nem aí, ele vai dar a medicação que ele acha melhor e pronto. Mas a gente tem medicações que têm menos efeitos, né, para perder a libido, por exemplo. Eliane, nós temos exatamente 1 minuto aqui, já apareceu o cronômetro do Instagram. Eu quero agradecer você, a live com você sempre é top. Gente, tira um print meu e da Eliane aqui, ó, bem bonitos aqui, ó, para vocês postarem e marcar. Deixa eu desativar aqui, pera aí os comentários. Para tirar, tira um print aí, ó, marca eu, marca a Eliane, tá? Que a gente vai ficar feliz de ter vocês. Obrigado, Eliane. A história da gente montar o kit é sério. Vamos montar o kit. É sério. A gente se fala lá pelo direct, então. Foi um prazer estar aqui com você, com a sua galera toda, viu? E estou disponível sempre que você precisar. Muito obrigado sucesso de coração. Manda um beijão para todo mundo. Boas transas, Manda um beijão para seus filhos, para todo mundo, Eliane. Tchau. Tá bom, querido. Beijo para você. Beijo. Foi um prazer estar contigo.